Pessoal, Alexandre Sato aqui, nós estamos em outubro de 2025, indo de São Paulo até Angra dos Reis. Nós estamos fazendo o caminho pela Tamoios e agora a gente está na rodovia Oswaldo Cruz, um trechinho de serra ali. E aí eu queria mostrar para vocês aí, ó, o Open Pilot, que é um software que está rodando naquele dispositivo que é chamado de Coma 3. Ele não é o atual é um Coma 3X, mas ele funciona muito bem, ó. Ó, meu pé ali, não tô acelerando nem freando, é ele que tá fazendo, ó meu pé ali. E o que acontece? Hoje em dia o carro vem com lane center de fábrica, mas ele não é bom o suficiente, né? A faixa tem que estar sempre bem pintada, que não é a nossa realidade aqui do Brasil. Então o Open Pilot nem sequer precisa de faixa. Se não tivesse faixa nenhuma pintada, se a gente estivesse numa estrada de terra aqui, ele estaria funcionando perfeitamente. E sem carro nenhum na frente também. Sem faixa, sem carro na frente. E outra coisa legal é que você não precisa ficar puxando o volante toda hora, ficar com aquele peso ridículo aqui, porque ele tem uma câmera ali que fica monitorando se o motorista está prestando atenção. E ao invés de você ter que ficar toda hora puxando o volante. E ele funciona muito bem aqui no caso do Corolla Cross, RAV4, Lexus. No Brasil a gente já testou no Hyundai Creta, funciona no Honda City, no Honda Accord, no Civic. Essas curvinhas aqui é bem fortinho, ó. Aí quando ele não consegue, ele dá aquele aviso ali pedindo ajuda antes, com antecedência, né? É que esse carro da frente tá bem devagar também. Isso aí, eu vou ir filmando aqui para vocês verem as curvinhas. E aí o que acontece? Algumas pessoas perguntaram aí qual que é a diferença dos kits anterior, o kit novo. É o seguinte, ó, os kits anterior, ele só roda versões mais antigas do Open Pilot. Então tem carros que para fazer esse controle do acelerador e o freio, que a gente chama de controle longitudinal, ele precisa de apoio de pontos de radar. E alguns carros não tem, que nem por exemplo os Honda do Brasil são todos sem radar. Então quando você usa o controle longitudinal do Open Pilot e ele tá numa versão antiga, que o modelo de inteligência artificial não era tão refinado, ele não fica tão bom. Então, por exemplo, os carros que nem Honda, os Volkswagen, que usam o que a gente chama de controle longitudinal alfa, é bom que seja sempre o mais atual, o kit mais atual, para usar a versão de Open Pilot com o modelo mais inteligente possível. Agora, por exemplo, o carro que nem os Toyotas, que tem o porte do radar, mesmo os kitzinhos mais baratos já é maravilhoso, maravilhoso mesmo. A única diferença é que o Eon Gold, o Coma 2, o kit chinês, eles são baseados em celular modificado. E ele fica ali naquele calor do para-brisa, então a cada 2, 3 anos, acaba, quem usa direto aí acaba queimando a plaquinha mãe. E acaba solicitando aí pra mim ou pro Marcelo Mello fazer a substituição da placa-mãe por uma nova, né? Que diferente do Coma 3 e Coma 3X não dá pau, a vida inteira só usando aí sem ter que parar pra arrumar, né? Então essa é a vantagem também. Essas curvinhas aqui é muito legal, né? Aí perguntaram pra mim nos vídeos anterior se funcionava no Megane E-Tech, né? E aí eu respondi que precisa fazer um port. E aí eu dei uma explicada assim sucinta, resumida para a pessoa, que o port é o Open Pilot é um carro inédito ainda. Então a gente chama isso de fazer um port, escrever o suporte do carro no código, no software, né? E geralmente quem faz é o próprio dono do carro, porque você tem que estar com o carro na mão testando o tempo todo, né?
Então geralmente quem faz os 99,9% dos portes dos mais de 300 carros que tem no Open Pilot foi o próprio dono que fez, né? Então é isso, tem os cursinhos aí na internet para aprender ciência da computação, CS50. O negócio é fazer o curso, se divertir, brincando e fazendo. Isso para quem acha legal, para quem não acha, esquece, tem que ser divertido, né? Muita gente procura alguém para pagar para fazer, mas é difícil, é muito difícil. Quando é um carro derivado, que nem por exemplo o Honda City, o Honda HR-V, eles são variações de plataformas que já existem, né? No caso do Civic. Então é mais uma adaptação, aí um porte à distância é mais viável. Mas um porte de uma marca completa, inédita, ainda assim ficar com o carro na mão é, nossa, uma coisa muito difícil mesmo, muito difícil. Nas lombadas. E tem uma coisa interessante em relação aos lane centers de fábrica, que é, por exemplo, nem sempre você quer estar no centro da faixa, né? Às vezes você quer ficar mais pra cá, mais pra lá. E o Open Pilot ele faz isso. Ele, por exemplo, está passando perto do caminhão meio largo, ele dá uma brida pro lado, coisas que o sistema de fábrica não faz, né? Às vezes a rodovia varia, o ROL varia assim, e o sistema de fábrica dá uma balançada ali que não transmite confiança. O Open Pilot não, o Open Pilot está funcionando 100% mesmo. Aqui a gente já tá o que? Uns 7 minutos sem nem quase ter feito intervenção nenhuma no volante, nem nos pedal do acelerador, o freio.